E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como que criptomoeda chegou na sua vida, assim? Porque você é dentista. Sim, sim. Então, por ser dentista fudido que chegou na minha vida. É porque quando eu me formei, com o incentivo do governo, muita gente começou a ter o sonho de fazer a faculdade. Então, eu me criei numa família classe média, e muita gente classe média baixa começou a ter muita oportunidade de poder fazer FIES, era ProUni na época. Tinha gente que ia para fora também, que era aquele Ciências Sem Fronteiras, né? Sim. Então, muita gente nessa geração ali começou a entupir as faculdades, começou a diminuir bastante a mão de obra, né? As pessoas não estavam mais fazendo Senai, Senac, porque estava todo mundo conseguindo ter acesso a crédito fácil para entrar em mercado no ambiente universitário. E aí, quando eu me formei num ambiente com muita concorrência. Então, eu ficava, tipo assim, eu tive a frustração de abrir o consultório e ficar 6 meses sem ter cliente. Então, eu pensava, pô, me matei, me fudi aqui 6 anos fazendo faculdade, mais 2 anos de especialização e não ganho nem R$ 500 para pagar o aluguel, né? E aí, nessa necessidade de tentar fazer o dinheiro render, eu comecei a entrar na B3, na Bolsa de Valores. Que morreu. Que morreu, inclusive. E aí eu estudei B3 lá 2011 até 2016. E em 2016, e aí eu comecei a me apaixonar por volatilidade, né? E aí em 2016, quando eu tava pensando em me mudar para Floripa, minha mulher tinha se formado em arquitetura, a nossa cidade era muito pequena para ter arquiteto, não tinha... Demanda. Não tinha demanda de clientes para ter mais uma arquiteta na cidade. E aí eu pensei, vou numa cidade que tem bastante construção civil. Aí eu pesquisei Palhoça, que fica do lado de São José, que fica do lado de Floripa. Aí eu pensei, acho que pode ser uma oportunidade para nós. Vou recomeçar minha vida lá, profissional, né? Então vendi para o meu sócio a minha parte da minha clínica, que depois de 7 anos cresceu. E aí eu recomecei ali em Floripa. E quando eu cheguei em Floripa, um amigo meu me ensinou, falou sobre cripto, porque o Bitcoin estava subindo 100% todo mês. Então, de um mês para o outro, o Bitcoin saiu de $400 e foi para 800. Acho que isso foi em outubro de 2016. Aí ele foi de 600... Aí ele falou assim, me presta R$ 300 que eu vou te mostrar como é que funciona. Ele pegou R$ 300 meus, no outro mês ele me devolveu 600 e ele ainda falou que tinha pago uma taxa para ele de trade, né? E aí, assim, que porra é essa, né? Eu nunca vi um ativo subir 100% em um mês, né? De um mês para o outro. E aí, no outro mês, subiu mais 100%, que saiu de $800 e foi... Quase 100% foi de $800 para 1.000 e depois de 1.000 para 1.200. Isso em 2016 mesmo? Isso, 2016 para 2017. E aí, 2017 começou a subir, assim, foi de 1.000 em janeiro para 20 mil no final do ano. 2016 foi a minha burrice. Por quê? Era lá que eu tava. Sabe esse 2016? Sim. Eu não tive esse amigo. Como é o nome dele? Júlio César Francis. Júlio César, por que você não me ligou, Júlio César, em 2016? Em 2016, e ele me apresentou. Eu ouvi falar muito assim, aqui assim, ó. Bitcoin, passando aqui assim, ó. O que desgraça é essa? Fui ler, fui me informar o que era. Eu lembro que na época, eu não sei se era redondinho, mas eu lembro que era tipo assim, 2.000. Era R$ 2.000 um Bitcoin. 2.000. Sim. Era isso. E aí eu lembro que na época, eu pensei, eu tava casada na época. Sim. E era aquela situação assim de tipo, os dois trabalham, os dois ganham junto, mesmo meio que a inteiro, conta... 2.000? R$2.000, cara. Nossa! Não, e tava alto. Não tava alto já? Alto, já sim. tava alto. Hoje vocês iam fazer um estrago, hein? Aí eu ouvi falar, eu não tinha nem ideia que dava pra comprar partes, entendeu? Pra mim, eu só ouvi assim, eu fui ler o que era, aprendi muito pouco assim também, porque eu tava na época, sabe a sua bolsa de valores? Sim. Eu tava ali assim, começando a entender Tesouro Direto, eu tava aqui três séculos pra trás ainda. Eu também, eu tava nessa mesma vibe. Muito. Aí eu ouvi falar do Bitcoin, tava 2.000. Aí eu lembro que na época eu tava casada e falei com ele assim: olha, esse negócio aqui tão falando muito, não sei o que, 2.000. E eu lembro que ele falou pra mim assim: mas é muito arriscado, né? Uma coisa muito assim. Tão falando, que porra é essa? Um negócio que você vai botar R$ 2.000 e você não comprou nada, né? Sim. E aí a gente ficou nessa, vamos, não vamos. Também não era uma época que eu tinha 2.000. Eu ia ter que realocar 2.000. Sim. Não era pra brincar, entendeu?
Se eu tivesse tido a mínima ideia de que dava pra botar R$ 500 que fosse, Uhum. eu teria feito. É Sim. que eu não tinha essa noção. Quando ficou aquela coisa muito... Ah, cara, isso é muito louco. É muito louco, eu já desliguei a chavinha e segui a vida. Eu também. Se eu tivesse botado R$ 500 que fosse, eu teria 1/4 de Bitcoin que hoje já... Quer dizer, hoje não, mas Sim, há 6 meses, 3 Ia meses, estaria falar. incrível. Sim. exato. Mas é isso. Mas todo mundo passa por isso. E eu conheci o Bitcoin pela primeira vez em 2014, na verdade. Eu acompanhava um canal que eu adorava, que era o canal do Daniel Fraga. O Daniel Fraga foi um cara que peitou o Estado. Ele, inclusive, de onde ele estiver, né? Queria mandar um abraço pra ele, porque ele mudou a vida não só Peraí, minha, de esse muita foi o gente. Fraga do Twitter que Ele sumiu? faleceu? Ele faleceu? Não, Você falou o de Fraga onde do ele Twitter estiver. que sumiu. Esse era o @Fraga? O Que Daniel- ninguém sabe pra onde foi? Daniel Fraga. É pra ser o Daniel Você tá Fraga. zoando. Por quê? Não, porque eu sei da história do arroba Fraga que sumiu. Que ninguém sabe pra onde Ninguém foi. sabe o paradeiro do cara. O Daniel Fraga, assim, Será que é o mesmo pelo que eu cara? sei, né? Ele tá vivo. A última vez que falaram, ele tava meio mal, mas ele tava vivo, tá morando fora do país. Ah, ele tá fora do país. A mãe dele ainda mora no Brasil, mas ele tava bem, tava vivo e tal. E na época ele falava em Bitcoin e o Bitcoin tava tipo $13, $13, eu acho, ou R$ 13. Não, acho que era $13. E tipo, eu já acompanhava ele. E eu gostava muito dele falar de libertarianismo e tal. Cara, e ele peitou o Estado assim, de uma maneira que eu nunca vi, né? Lógico que custou a liberdade dele. Da onde ele é? Eu acho que ele é daqui de São Paulo, se eu não me engano. Ah, então não deve ser o mesmo. Porque esse Fraga do Twitter é de Porto Alegre. Eu não Mas sei. ele tá sumido há muito tempo. Eu não sei, então. E ele falava sobre cripto? Não, não é? no Twitter Ah, ele tá, só então era, não. tipo, extremamente libertário e tal. Mas pode Pode ser, ser pode o ser que mesmo, seja então. mesmo. Porque é o Dois Daniel Fraga Fraga. sumido? Mas não sei se ele é de Porto Alegre ou não. Eu realmente não sei qual cidade que é. Mas ele a gente sabe que ele tá Cara, vivo que porque ele coincidência. atualizou também a descrição do YouTube dele recentemente. Então ele tirou do Bitcoin e botou Bitcoin Cash, né? Não sei o motivo. Eu acho que ele gostava de Bitcoin Cash, mas eu lembro que eu acompanhava ele, eu via os vídeos dele direto. E eu não comprava Bitcoin, eu não sei o motivo porque eu não comprei Bitcoin. Eu realmente não Quando sabia. tava $13. Eu não sei se eu não levava muita fé. Eu não lembro por quê. Porque assim, eu nunca tive preconceito com Bitcoin, mas também não. Não te Eu não sei pegou? Eu não sei se é por causa das preocupações que eu tinha na época. Uhum. Porque eu tinha passado por um período muito difícil ali de 2013, 2014. Foi um período muito complicado na minha vida. Então eu acompanhava ele, mas eu acompanhava mais ele pelo peitar o Estado do que pelo Bitcoin, né? E aí eu não entendia muito bem a ferramenta, assim, então não ia atrás também. E eu estava muito envolvido com outras coisas, empreendedorismo, estava criando empresa e tudo mais. Então eu estava vendo outras coisas, né? E aí tem um momento certo, às vezes a gente lamenta, né? Pá, por que eu não comprei lá no passado? Mas é porque a gente não estava no momento certo, a cabeça não estava ainda pronta para aquilo, né? Uhum. E eu acho que tudo na vida, assim, tu tem um passo de cada vez e é o momento, sabe? Sim. Então, Talvez se você tivesse comprado naquele tempo, hoje seria diferente. Tipo, porque tu emocionalmente, tu tem que se desenvolver, porque hoje eu falo assim, eu não sou especialista em criptomoeda em si, né? Porque às vezes os caras olham eu falando sobre Bitcoin, eles choram porque eu não sou da área da tecnologia, eu sou dentista. Então, o básico que eu sei de Bitcoin é aquilo que eu li no livro, a Internet do Dinheiro. Você é um estudioso né? Curioso. Eu sou um curioso, né? Eu sou um autodidata, mas Sim. eu não sou um cara técnico. Eu não sei, por exemplo, como funciona a criptografia especificamente, né? Da chave privada, da chave pública, como é que elas especificamente funcionam, né? Uhum. E eu não tenho vergonha disso e eu nem tô Nem tem preocupado que com ter, isso. porque não é essa a questão, né? A minha visão é assim, eu sei que é um instrumento da liberdade do ser humano com o seu dinheiro, e eu sei que eu sou, assim, o macaco da bola azul sobre volatilidade. Né? Sim. Então eu posso dizer que eu sou especialista em volatilidade, em alto risco. Eu gosto de assumir altos riscos e eu gosto de volatilidade. Porque eu acredito que, de todos os exemplos de pessoas que surgiram da merda e conseguiram crescer muito forte, ou conseguiram atingir os objetivos pessoais de felicidade ou de sucesso, né? Porque sucesso é relativo, cada um. Para um, sucesso é ter 1 milhão na conta bancária, ou para outros é 1 bilhão, e para outros é ter uma família com 4 filhos, entendeu? Então, sucesso é uma coisa muito subjetiva. Mas, por exemplo, assim, o que eu
aprendi com o tempo, né? Aprendi que o sucesso para mim, ou você conseguir atingir a plenitude de felicidade, é você saber que na estabilidade você tem o conforto, mas a estabilidade você não tem crescimento. O crescimento ele vive na Perfeito. volatilidade, na instabilidade, você aceitar que a merda pode acontecer e que também os momentos bons vão vir também, Uhum. e você se beneficiar dessa volatilidade. Então, por exemplo, assim, eu acho que a vida ela é representada por vários espectros, né? Por exemplo, Fibonacci, né? A Fibonacci. A gente vê aquela espiral de Fibonacci para todo o crescimento da natureza. O universo é em formato de É muito engraçado espiral. ver você falando de Fibonacci ao vivo. Exatamente. Então, assim, a gente vê que tem padrões na natureza que se repetem em tudo. Crescimento, expansão do planeta, tudo. Aí você vê naquele padrão de espiral de Fibonacci. Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção é, por exemplo, o batimento cardíaco, né? Como é que é o batimento cardíaco? Ele sai de uma linha Perfeito. intermediária, Uhum. ele sobe muito forte, depois ele cai muito forte, depois ele volta e depois ele segue a linha. E eu percebi também que ondas, né? Ondas, movimentos de onda também, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então eu comecei a ver um padrão que é assim: se você consegue entender que a tua vida é volátil, e se você não se fizer de vítima e aproveitar claramente as grandes quedas, você aproveita para plantar. É que nem agricultor. Eu sou filho de 2 ex-agricultores, né? Meus pais foram agricultores de fumageira, né? Uhum. De cigarro, né? Lá na minha cidade. Então, eles tinham o período de plantar, que era um período específico, para que ele chegue numa temporada de chuvas e colher lá na frente. Uhum. Então, pacientemente, eles sabem que tem um período que serve só para plantar e um período que serve só para colher. Você A não mesma ganha sempre. coisa a volatilidade. Você tem um momento de aproveitar para plantar e se você tiver consciente de aproveitar o momento ruim ou o momento de baixa, digamos assim. Uhum. É que tem gente que leva tudo a baixa como um momento ruim. Mas na verdade, o momento da queda é o momento que vai fazer você plantar a tua riqueza. Sim. Porque em algum momento você vai colher lá na frente. Uhum.